nossa formação das cidades gregas, nós vamos agora falar um pouquinho de como essas cidades se formaram. Elas não se formaram, logicamente, desde o princípio em uma grande cidade, tá? Então, no primeiro momento, as cidades gregas, elas formavam o que chamam de gêmeos. O que são gêmeos? São pequenos grupos familiares que se unem, né? E tem ali um único líder, normalmente o homem mais velho daquela família. Com o passar do tempo, esses grupos, esses gêmeos, eles foram se unindo e vão formando grupos maiores. É o que eles chamam de frátrias, tá? Essas frátrias vai acontecendo o mesmo processo, vão se juntando com outras frátrias e vão formar pequenas tribos. A partir da união das tribos, nós vamos ter as cidades gregas. As cidades gregas, elas são conhecidas por serem cidades-estados. Percebam a grafia em maiúsculo. Por quê? Porque estado aqui não é estado igual Paraná, Santa Catarina. Estado aqui significa autonomia. Cada cidade grega tinha sua própria autonomia. Cada um podia, vamos dizer assim, ter o seu rei para governar e tomar as decisões. Por exemplo, havia uma pessoa que governava Atenas e uma outra pessoa que governava Esparta, entre outras cidades gregas. Isso é muito comum. Vamos falar agora um pouquinho de uma cidade muito importante lá da Grécia, Atenas. Atenas ela é muito conhecida por ser uma cidade política, vamos dizer assim, né? Os cidadãos atenienses, eles eram formados para serem políticos. Eles não eram muito de guerras e tudo mais, eles eram mais calmos, mais pacíficos. Aqui em Atenas nós temos 4 tipos de governo. Uma monarquia, o governo nas mãos de um rei. Uma aristocracia, que é o governo nas mãos do cidadão mais rico da cidade, né? E a democracia, que é o tipo de governo que nós já conhecemos um pouquinho mais. Além da democracia, nós temos também a tirania. Tirania também é um tipo de governo muito parecido com a monarquia, só que não é um rei, é um tirano, é um único líder que vai tomar as decisões sem consultar as demais pessoas daquela cidade. Bom, o regime mais importante de Atenas é a democracia, que teve como principal líder Solon. Solon ele tomou inúmeras atitudes para melhorar a vida dos atenienses, principalmente daquela camada mais pobre da população. Alguns grupos não vão gostar de Solon. Quem são esses grupos ali? Os eupátridas. Quem são os eupátridas, professora Gabi? Os eupátridas são as pessoas mais ricas da cidade, descendentes dos fundadores. A gente pode dividir a sociedade ateniense em eupátridas, demiurgos, metecos e escravizados. Quem que era escravo em Atenas? Escravo em Atenas era aquele que não tinha direito nenhum, tá? Pode ser prisioneiro de guerra e pode também ser aquele que não consegue pagar sua dívida. Lá em Atenas era assim, se uma pessoa não consegue pagar a sua dívida, ela pode se colocar como escravo para aquela pessoa de quem ela está devendo. E aí ele vai trabalhar por um certo período de tempo, de acordo com o que cada um vai querer. Então esses são os tipos de escravidão em Atenas. Prisioneiros de guerra ou quem não consegue quitar as suas dívidas. Outro ponto importante que nós vamos falar aqui é o ostracismo. Isso surge lá no governo de Solon, que era como se fosse uma prisão, onde as pessoas ficavam lá escrevendo em pedras para, vamos dizer assim, repensar sobre suas atitudes. Quem era cidadão em Atenas? Apesar de ter uma democracia, nem todo mundo era cidadão em Atenas. Só era considerado cidadão ateniense quem era filho de pai e mãe ateniense, ou seja, somente quem era filho de pai e de mãe que nasceu em Atenas. E mais um detalhe importante ainda, esse pai e essa mãe tinham que ser descendentes dos primeiros fundadores da cidade. Aonde que o cidadão ateniense vivia? Ele vivia na Acrópole e na Ágora. O que é isso, professora Gabi? É onde estavam ali a vida política, o comércio, vamos dizer de certa forma, e também onde estavam as questões religiosas. Os gregos são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses. Aqui também, em Atenas, eles vão desenvolver a agricultura, principalmente do azeite e do vinho. Nós vamos continuar agora falando um pouquinho sobre as características principais da cidade de Esparta. Continuando, pessoal, então, vamos falar agora de uma outra cidade grega muito importante, Esparta, tá? Esparta é uma cidade de formações de guerreiros, né? Os guerreiros são muito importantes aqui. Além disso, a gente vai dividir a sociedade espartana em 3 grupos importantes. Os espartanos, que são os descendentes dos dórios e dos aqueus, né? Aqueles caras que são para ser guerreiros, para ser militares.
Temos também os periecos, né, que são aquelas pessoas que não são os descendentes dos fundadores, mas moram ali na cidade de Esparta. E temos os ilotas. Os ilotas é como se fossem os escravizados. Além disso, a sociedade espartana, ao contrário da ateniense, teve várias formas de governo. A forma de governo em Esparta era uma oligarquia. Uma oligarquia é um governo de dois reis. Dois reis tomam decisões. Um rei cuida da parte política, o outro rei cuida da parte militar. No momento de guerra, no momento de crise, um único rei tomava todas as decisões. Isso é muito comum, principalmente na guerra que os espartanos vão ter com outros povos próximos, inclusive com os próprios atenienses, porque eles vão brigar muito ali durante o decorrer da história. Além dos dois reis, quem ajudava esses caras a governar? O conselho de anciãos, que eram os homens mais velhos, descendentes dos dórios, né, que ajudavam esses reis a tomar uma decisão. E além disso, as cidades eram como se fossem os prefeitos, que eram aquelas pessoas que também contavam para os reis e para o conselho de anciãos que estavam ali o que o povo espartano realmente queria. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura, sobre os costumes dos povos gregos.